Deus tem dado a nós o privilégio, a graça de pensarmos sobre o tema atitudes que nos fazem feliz. E o Evangelho de Mateus 5 é o sermão, o primeiro sermão que Jesus ele ensina. E se vem do coração de Jesus é perfeito, né? Não existe falha, não existe erro. É a própria voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. E nós acabamos de cantar que não existe nada melhor do que nós ouvirmos a voz de Deus, estarmos na presença de Deus. E quando a gente está diante da palavra, é o próprio Deus falando ao meu e ao seu coração. Verdades que vêm, né, da alma do nosso Senhor Jesus, e Ele serve como modelo, como referência de vida para cada um de nós. E, de fato, Mateus 5 a 7, que é o Sermão da Montanha, é tudo aquilo que Jesus mais deseja na minha vida e na sua vida. Aquilo que Ele quer ver como a realidade, como vivência, como algo que a gente experimenta, né, como fruto da graça de Deus trabalhando no nosso coração em cada instante. No domingo anterior nós falamos bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5, 9. A ideia é de sermos construtores de pontes, de unirmos, de nós ligarmos. Uma ponte, ela une um município ao outro município, um estado ao outro estado, um país ao outro país, como é o caso aqui bem pertinho em Foz do Iguaçu. As pontes unem, as pontes ligam o continente a determinadas ilhas. Então a função da ponte é produzir o acesso. E quando Jesus fala dos pacificadores, é esta a ideia. Desafiar a minha vida e a sua vida a ser um construtor de pontes. E hoje eu quero continuar neste assunto. Desafiar o meu coração e o seu coração a ser um construtor de pontes de excelência. Ou seja, da melhor qualidade. Daquilo que realmente a palavra de Deus tem expectativa através de nós, através do nosso viver, do nosso testemunhar, do nosso falar, do nosso modo de agir como filhos de Deus. E eu vou usar o texto do meio-irmão de Jesus, Tiago. Tiago, dizem os historiadores, que foi aquele que esteve talvez o mais próximo de Jesus na infância. Porque a idade de Tiago e Jesus, na família, era muito parecida. E provavelmente Tiago e Jesus, eles dormiram no mesmo quarto. Eles cresceram juntos, talvez subiram nas mesmas árvores, brincaram da mesma forma. Então Tiago foi aquele que estava muito próximo de Jesus. E ele escreve a carta mais antiga do Novo Testamento. E com enormes desafios. Dizem os estudiosos que Tiago é aquele que se apropria mais do Sermão do Monte do que todos os outros livros do Novo Testamento. Ele é muito semelhante. E por isso nós vamos hoje nos apropriar desse texto de Tiago 4, verso 1 ao 17. E vamos pensar no tema, seja um construtor de excelência. Tiago 4, o verso 1 ao 17 está projetado. E eu pediria a gentileza dos irmãos e das irmãs, aqueles que podem ficar em pé, para nós fazermos a leitura desta palavra. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Penso nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus possa abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor, desejosos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, nesta noite, falar a cada coração que aqui está. Fale ao meu coração. Me leve mais perto, ó Deus, da Tua vontade. Ó Deus, faça de mim uma pessoa que possa entender na essência qual é o Teu propósito. Ajude a cada um de nós a viver em santidade. Ajude a nós, ó Deus, sermos construtores de pontes com excelência. Dê-nos graça, ó Deus, nessa noite, ao sermos confrontados por esta palavra, para nos examinar, para olhar ao nosso interior e ver se há alguma coisa que te entristece, que te desagrade, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. Abençoa a Tua igreja. Ó Deus, nós vamos ter eleições no próximo domingo. Abençoe, ó Deus, cada um que vai ser eleito, escolhido pela igreja. Que o Senhor capacite desde já cada um de nós, para sermos instrumento nas Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, Te servir enquanto aqui estamos. Queremos fazer a Tua obra com dedicação, com zelo, com amor, Pai. Queremos, ó Deus, ver o Teu reino se instalando em corações e em vidas que ainda não Te conhecem. Portanto, nos use. Nós sabemos que o método que o Senhor tem é as nossas vidas. E aqui nós estamos. E queremos, ó Deus, ser instrumentos preciosos nas Tuas mãos. Abençoa esta palavra agora, ó Deus, quando nós vamos ouvir. Que o Senhor aplique em cada coração. Em nome de Jesus é que nós pedimos e nós oramos. Amém. Amém. Podem tomar lugar. Amados, o Portal do Brasil, na internet, publicou, há algum tempo atrás, uma nota sobre um curso sobre solução de conflitos. A razão é que o Ministério da Justiça tinha e teve no seu bojo interesse de capacitar 4.500 pessoas em nosso país para trabalhar com situações de conflitos. E num dos trechos da convocação, disse o seguinte: no curso Resolvendo Conflitos de Forma Construtiva, a contribuição de cada um de nós é para uma cultura de paz. Os inscritos receberão instruções de como agir no surgimento do conflito e de como lidar com a situação. O objetivo é capacitar os cidadãos com noções básicas para tratar de conflitos interpessoais com resultados construtivos para a sociedade. Amados, a iniciativa do Ministério da Justiça tinha uma razão de ser para fazer esta convocação e essa publicação. Hoje nós temos no nosso país
mais ou menos 100 milhões de processos judiciais, com um prazo, em média, de 10 anos para o julgamento. Então, queridos, nós temos hoje, nos fóruns, 100 milhões de processos judiciais e que precisam, de certa forma, serem resolvidos durante 10 anos. E por meio do diálogo, muitos desses conflitos, eles jamais iriam chegar aos tribunais. Então, levando em conta que a nossa população hoje no Brasil, ela está em torno de 212 milhões de pessoas, nós podemos dizer que, em média, um de cada 2 brasileiros estão enfrentando algum tipo de litígio judicial. Então, a média no nosso país de litígio judicial é extremamente alta. Então, quem trabalha no fórum com questões de justiça e de problemas, pode ver que as pilhas elas são incontáveis, numerosas, no sentido de atender essas necessidades. Mas sabemos, amados, que os conflitos, eles não acontecem apenas na esfera judicial. Lá eles chegam porque, na rotina da vida, nós nos ferimos, nós nos machucamos, nós muitas vezes nos confrontamos, porque é uma realidade presente nos relacionamentos do ser humano. Quem aqui, por exemplo, nunca experimentou algum conflito na escola? Quem nunca enfrentou, ou talvez um conflito no trabalho, na família, na igreja, nos negócios, no trânsito? Quem de nós nunca teve alguma área em que o conflito surgiu? E quando eles surgem, eles tiram a paz, eles tiram a saúde, tiram o sono, tiram o nosso bem-estar. Então, a solução de conflitos, amados, é fundamental para nós desenvolvermos uma cultura de paz. E isso é absolutamente necessário em todos os segmentos. E Tiago, um dos primórdios da igreja cristã, porque, como eu falei no início, ele é o autor da mais antiga carta do Novo Testamento, ele já tinha consciência disso, e ele já lidava com estas questões, ele já enfrentava estas realidades, tanto que aqui ele devota um capítulo inteiro. Ele se dedica, ele se debruça para nos mostrar aqui 17 versículos para instruir as nossas vidas de como ser um cristão pacificador com excelência. Esta é a razão de Tiago 4. De levar a minha vida e a sua vida ser um cristão que trabalha diante de conflitos e que constrói pontes com excelência. Engana-se que aquele que pensa que na igreja primitiva era tudo mil maravilhas. Não era mesmo. Tinha inúmeras dificuldades. A carta de Tiago nos revela que havia disputas, conflitos, verdadeiras guerras, as discórdias, as incompreensões, elas abundavam no seio da igreja. No capítulo 3, Tiago nos mostrou que as armas desta guerra eram frutos das línguas descontroladas. Ou seja, não tinham domínio sobre o uso da língua. E o combustível para isso era a sabedoria terrena, carnal e demoníaca, em Tiago 3, 13 e 18. Agora, no capítulo 4, Tiago ele dá um passo à frente, ele vai adiante e ele revela a composição dessa sabedoria destruidora, além de, claro, ele mostrar e apontar o papel indispensável do construtor de pontes, que é tão essencial e importante nesse mundo em guerra no qual nós vivemos. Então eu quero hoje, queridos, fazer 3 observações de como
eu e você podemos nos tornar um cristão construtor de pontes com excelência. Como eu e você podemos ser usados por Deus para poder trabalhar essas questões de adversidades, de lutas, de conflitos que surgem. O primeiro grande desafio para nós aqui no texto, que Tiago traz a mim e a você, é nós termos o discernimento para sermos construtor de pontes. Quando a gente chega aqui em Tiago 4, irmãos, parece que Tiago nos leva a bater com a cara no concreto, na parede. E aí, ele quer que a gente tenha um chacoalhão. Isso fica muito claro se a leitura do último verso do capítulo anterior, o capítulo 3, for lida com conexão com o primeiro versículo do capítulo 4. Olha o verso 18 do 3 que diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago está dizendo que aquele que teve a sua vida justificada, aquele que teve a sua vida transformada pelo Evangelho, se tornou justo aos olhos de Deus, pela vida nova que passou a ter em Cristo, aquele que experimentou da graça de Jesus na sua vida e foi justificado, o fruto desta vida é semear paz. Então ele diz que o fruto, o resultado de uma vida justificada, semeia-se em paz. Então, na visão de Tiago, aquele que tem uma experiência com Cristo, que anda com Cristo, a realidade, o fruto da vida desta pessoa é paz. Paz com Deus e paz com as pessoas. E aí vem, irmãos, a conexão no capítulo 4, o verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Perceberam? Tiago está fazendo uma reflexão e ele está levando a minha vida e a sua vida a refletir em que lado nós estamos. Estamos no lado dos justificados? Estamos no lado daqueles que o Evangelho nos transformou? Então o fruto dessa transformação é a paz. E aí o verso 1, ele começa a dizer, mas de onde vêm as guerras? De onde vêm os problemas? E aí ele pretende nos confrontar e ele quer que a realidade seja evidente. Os justos devem semear a paz e eles devem ser construtores de pontes, agir como pacificador. Mas, no entanto, na visão de Tiago, a realidade é bem diferente. Ele diz no verso 1, de onde vêm as guerras? Porque existem guerras. E essa palavra no grego, no original, é polemoi. Da onde vem a nossa palavra polêmica? Da onde vêm as polêmicas? Da onde vêm as situações de conflitos? E aí ele diz, da onde vêm as guerras, contendas, no grego é marchai, que quer dizer lutas, pelejas entre eles. Então a realidade aqui, na visão de Tiago, irmãos, é bastante triste. A visão que ele passa aqui é uma visão que nos frustra, pois em vez de os cristãos agirem como pacificadores, eles estão polemizando na congregação, polemoi, ou seja, estão promovendo briga coletiva. Lutando entre eles mesmos, no grego é marchai, ou seja, lutas separadas, independentes. Então, indivíduos inflamados, lutando entre si, estavam atormentando a paz coletiva com polêmicas, guerras.
As línguas, elas cortavam e faziam sangrar. E da onde vinha tudo isso? Da onde aparecia estas coisas, este comportamento? E Tiago pretende fazer com que o construtor de pontes, ele discirna o que provoca as guerras, os conflitos, as contendas que há no seio de qualquer relacionamento. Talvez você está aqui nesta noite e você está diante de uma polêmica, diante de um conflito, diante de uma guerra, diante de uma batalha, diante de uma luta. E Tiago, ele quer dizer, da onde? Qual é a razão disso? Da onde eles surgem? Da onde eles vêm? Essas discórdias, esses desentendimentos. E aí no verso 1 ele começa a dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. O mal, irmãos, não está na sociedade. O mal, ele não está na família. O mal não está na igreja. O mal, ele não habita em instituições. O mal habita dentro de nós. O mal mora dentro do coração. É de fato aonde ele se manifesta, habitando dentro de indivíduos. Paixões, queridos, vem do grego edenon, de onde surge a nossa palavra hedonismo. E essa palavra, no nosso Aurélio, ele diz que é a doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Tiago está ensinando que o cristão construtor de pontes, o pacificador, ele conhece e ele combate as paixões que estão dentro do seu coração. As paixões não estão fora. As paixões não estão numa instituição. As paixões não estão dentro da família. As paixões estão dentro do coração. E aí ele diz, ele não precisa, ele não deve viver transferindo culpas. Aquele que não discerne as paixões que guerreiam dentro dele, vive de uma maneira atroz, de uma maneira ímpia, desumana, bárbara, cruel. E olha o que diz o verso 2 seguintes. Vocês cobiçam, e é interessante que esse vocês cobiçam está no grego presente ativo, indicativo, que é uma ação contínua. Vocês sempre estão cobiçando, ou seja, desejam ansiosamente coisas e não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago está dizendo, possui uma vida ímpia, porque quer barganhar com Deus, ou seja, pega Deus para confrontar com os ídolos que estão no seu coração. Barganha com Deus, pede de Deus, e justamente para desfrutar com os outros ídolos. Haja de forma desumana, bárbara, cruel, porque mata. Mata com a língua, com a inveja, faz guerra, polemiza na coletividade. Por isso que o cristão pacificador, ele precisa discernir, conhecer e combater as paixões do seu coração. A cura começa por este diagnóstico. Se você não fizer este diagnóstico, você precisa olhar da onde surgem as paixões, as guerras. Uma segunda realidade que Tiago nos leva ao discernimento, ao entendimento, está no verso 4, que é a amizade com o mundo. Ele diz assim, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus.
O que Tiago está dizendo? Que o cristão, ele não pode viver com o seu coração dividido. Nós não podemos viver e desenvolver uma história de relacionamento com Deus tendo outros amores no nosso coração, tendo outros que dirigem, que governam as nossas atitudes. Não podem ser outros prazeres, a não ser o prazer único que é Deus. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo simultaneamente. Foi o que Jesus disse em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e odeia o outro, mas você não pode amar a Deus e também a Mamão ao mesmo tempo. Então essas consequências de dividir o coração, de ter um outro amor dentro do coração que toma conta da nossa vida, é fatal. Isso traz muitos prejuízos, são muitas consequências que essa amizade com o mundo traz sobre a vida do ser humano. E aí ele diz o verso 4, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, a amizade com o mundo nos afasta de Deus. Se você tem tentado levar uma vida onde o teu amor se divide entre o mundo e Deus, tenha certeza que a tua vida vai estar cada vez mais longe do Senhor. Você vai se afastando de Deus, você vai começar a desprezar as coisas que são fundamentais, você não vai mais ler a Bíblia, você não vai mais ter tempo de oração, você não vai mais ter tempo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Você não vai ter mais alegria de ir para a igreja. O teu coração, ele vai começar a se esfriar. E você vai começar a abandonar coisas que são importantes, porque tu estás entristecendo o Espírito Santo. E quem entristece o Espírito Santo, ele obstrui o canal da graça de Deus. Quem entristece o Espírito Santo, ele bloqueia a ação de Deus na vida. Por isso, não permita que essa amizade com o mundo comece a dominar as tuas atitudes e os teus comportamentos. Porque aqui é muito claro, né? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Em vez de amar e servir, começa a usar e abusar do próximo. Em vez de ser bênção, de ser útil, começa a fazer do outro aquilo que ele pode me atender e suprir. Inverte-se a posição de uma vida cristã. Então nós precisamos discernir, irmãos, que além das paixões que estão dentro do coração, a amizade com o mundo nos distancia do propósito de Deus. Mas também Tiago nos leva a um terceiro aspecto do discernimento. A cumplicidade com o diabo. Olha o verso 7 do capítulo 4. Portanto, submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o grande adversário da vida de um filho de Deus, de um cristão. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Minha luta não é contra a Clair, não é contra Marcelo, não é contra a irmã Marta. Obrigado, Marta. Não é contra pessoas, não é contra ser humano. A nossa luta é contra potestades, principados, hostes do mal que estão nas regiões celestes. Aí é que trava a luta. Mas o diabo, ele vive à procura de oportunidades para criar confusão e conflitos no coração. Ele procura oportunidades para criar confusão e conflito nas relações entre as pessoas.
E Paulo disse assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Irmãos, dar lugar ao diabo é permitir que as nossas emoções nos controlem pelas mentiras que nós nutrimos em nossos pensamentos. Eu vou repetir. Dar lugar ao diabo é permitir que as nossas emoções nos controlem pelas mentiras que nós nutrimos em nossos pensamentos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Porque é os nossos pensamentos, as nossas emoções, que o diabo usa para nos enganar. E ele quer que a gente acredite nessas emoções e nesses sentimentos, e que são mentiras, são falsidades. Então um cristão, construtor de pontes, pacificador, ele não pode ser cúmplice do diabo. Ele não pode ser alguém que venha a ser instrumento nas mãos de Satanás, mas precisa resisti-lo. Resisti-lo, levantar-se contra ele, levantar-se contra os pensamentos diabólicos, levantar-se contra aqueles que se opõem às Escrituras. Então aqui nós temos as 3 razões porque o cristão pacificador, ele precisa de discernimento. Os 3 componentes que estão atuando para afastar a nossa vida de Deus: a carne, os desejos internos, o mundo, a amizade com o mundo, e Satanás. São os 3 adversários que nós temos todos os dias de combate e que querem nos tirar da presença de Deus, querem nos afastar do propósito do Senhor. E são eles que produzem e são responsáveis para produzir os conflitos, os desentendimentos, as polêmicas, polemoi, as guerras entre os irmãos. É eles que têm esta razão de promover isto no ambiente da coletividade. E por isso nós temos que ter discernimento. E Tiago está dizendo isso. Discernam de onde vêm as polêmicas, as guerras. E, para finalizar, eu quero falar ainda sobre o desempenho que eu e você devemos ter como um construtor de pontes. Tiago, quando ele fala sobre esses conflitos, essas guerras, ele nos ensina como nós devemos ser um pacificador e desempenhar o nosso papel. O verso 2 e 3 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam inveja, mas não conseguem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Ele está dizendo assim que o cristão construtor de pontes é aquele que tem uma profunda consciência do valor da oração. Ele sabe a razão por que orar. Eles não pediam pela paz. Eles não pediam pela harmonia da igreja. Conforme diz o Salmo 122, orai pela paz em Jerusalém. Eles não pediam pela maturidade, pela plenitude, pela contemplação, pela saúde, pela dinâmica, por uma vida frutífera. Não, eles não oravam uns pelos outros. As suas orações visavam apenas o seu bem-estar pessoal, porque a motivação era a idolatria do prazer passageiro. Eles queriam apenas buscar aquilo que lhe dava prazer. E não orava pelos outros, não orava pela paz. Não buscava a paz. Mas também, Tiago diz que o desempenho de alguém que constrói pontes nos relacionamentos, ele se pauta na Bíblia, na palavra de Deus. O verso 5 diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que...
O cristão verdadeiro, ele não se deixa levar pelos seus sentimentos que são enganosos. Irmãos, os sentimentos enganam. Os sentimentos, eles são contrários àquilo que de fato a palavra de Deus estabelece. E o cristão verdadeiro, ele ouve a palavra e ele pauta a sua vida por aquilo que a Bíblia diz. Por isso que ele diz, ou vocês acham que é sem razão o que a Escritura diz. O cristão verdadeiro não é escravo do seu coração, mas ele é servo da verdade. Ele não segue a cultura, ele é contra a cultura. Tem gente que diz, pastor, mas todo mundo faz. Todo mundo vive desse jeito. Todo mundo pratica. Todo mundo não. O cristão, ele pauta a sua vida pela palavra. O que a Escritura diz. O que a palavra diz. E por isso ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Diz o verso 5, o Espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme. Você sabia que o Espírito Santo, ele tem ciúme no bom sentido? De que você tenha uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida na presença de Deus, aonde você consegue ter a consciência de ouvir a voz do Senhor. E quem não ouve a voz do Espírito Santo, ele começa a ter um coração cauterizado. Ele vai ficando duro. Ele não se entristece mais quando tem o pecado ou quando desobedece a Deus. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela fica triste. Ela fica quebrantada quando ela olha para si. E eu desobedeci a Deus e fiz coisas que não deveria diante do Senhor. A pessoa atende a voz do Espírito. Ela ouve a voz do Espírito. Porque ele seguia pelas veredas da justiça. E para finalizar, o texto nos diz que o desempenho de uma pessoa que tem uma vida de pacificação é fortalecido pela graça. O verso 6 diz, mas ele nos concede graça maior. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus nos concede graça maior do que os nossos desejos, do que os nossos apetites da carne. Deus nos dá graça maior do que os encantos que o mundo nos oferece. Deus nos dá graça maior do que os ataques do diabo. O cristão que é construtor de pontes, ele se fortalece pela graça e ele vive pela fé nas promessas de Deus, estas que são reveladas nas Escrituras. Queridos, mais do que nunca hoje, em nossos dias, eu e você precisamos ser um instrumento de cultura de paz. Nós carecemos de pessoas com discernimento, com pessoas que têm um desempenho espiritual. Gente que sabe fazer o bem e faz. Que abençoa os outros, em vez de usar os outros. Pessoas que estendam a mão e que constroem a vida do outro, em vez de destruir a vida do outro. O problema, sabe qual é? Que por você só, isso é impossível. Você precisa de uma graça maior. Você precisa da graça que emana de Jesus. É só esta graça que nos fortalece, que nos dá a compreensão e o discernimento. E esta graça quem nos concede é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. O Espírito Santo que nos dá uma nova vida. Nos dá um novo relacionamento com Deus. E ela vem quando eu e você exercitamos a nossa fé em Jesus, quando nós confiamos no Senhor Jesus, aí vem esta graça sobre o nosso coração. Seja você um construtor ou uma construtora de pontes, instrumento do Espírito Santo. Tenha discernimento,
que as nossas batalhas vêm pelos nossos desejos da carne, os desejos que estão lá dentro de nós, e que vêm pela amizade com o mundo, e também pelos ataques do nosso inimigo. Mas tem um desempenho, um ótimo desempenho, como aquele que busca a Deus em oração, que se quebranta diante do Senhor, que tem prazer de estar diante de Jesus, assim como Maria se quedou aos pés de Cristo, ter esta intimidade com Jesus. Pessoa que ora, que lê a Bíblia, que é instrumento do Espírito Santo, mas que tem uma graça maior, a graça de Jesus no coração. Que eu e você possamos ser construtores de pontes, de excelência, para a glória do Senhor, como instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida, e não para usar vidas, mas para ser instrumento de bênção nas mãos de Deus, para fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor possam ser abençoadas com a bênção que Cristo colocou no nosso coração. Que Deus abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, e que Deus possa ser glorificado e exaltado em mim e em você, através de mim e através também da sua vida, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Amém.